Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre polígonos, aula do 7º ano. Então, o que são os vértices? Os vértices são pontos de encontro entre as retas, nós estudamos isso na aula passada, e formam um polígono. Então, o encontro dessas retas estão formando um polígono. E esse encontro é chamado de vértices, né? Que são normalmente esses cantos que tem na figura. E como nós podemos decompor esse polígono em triângulos? Você sabe como que a gente pode fazer isso? Será que tem uma forma de fazer com que esse polígono tenha desenhado dentro dele vários triângulos? O que você acha? Sim. Dentro de um polígono cabem vários triângulos. Então veja só, quantos são os triângulos que estão cabendo dentro dessa figura? Conte. Quantos são os lados que essa figura tem? Então, lá no 6º ano, você deve ter aprendido os graus de cada triângulo. Então, quantos graus tem o ângulo interno dessa figura? Será que você consegue descobrir contando através do triângulo? Você lembra que cada triângulo tem uma quantia de graus, né? A soma dos ângulos internos de cada triângulo medem uma quantia específica de graus. E através dessa quantia, você consegue descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono, de qualquer polígono, tá bom? Olha só. Diagonais dos polígonos. Como nós podemos encontrar essas diagonais? Observa o triângulo. O triângulo ele tem 3 lados. Todos os lados são interligados, todos. Então não tem como você traçar uma diagonal. O quadrado, os quadriláteros, né? O retângulo, o losango. Vocês já podem observar que nem todos os lados são ligados entre si. Então se você pega um ponto e você liga ao outro ponto, e nesse caso aqui você pode ver que formaram 2 triângulos. Então, o quadrado, quando você traça uma diagonal, ele forma então 2 triângulos. O quadrado tem 4 lados e formou 2 triângulos. Observa bem isso que eu estou falando. Aqui nós temos um pentágono. O pentágono então tem 5 lados. E se você pegar de um ponto e traçar as suas diagonais, você vai descobrir 3 triângulos, certo? 2 diagonais, 3 triângulos, e ele tem 5 lados porque é um pentágono. Olha o hexágono, tem 6 lados, 3 diagonais nós conseguimos formar nesse hexágono. E ele forma então 4 triângulos. Qual é a semelhança que você vê nessas figuras? Quantos lados o heptágono tem? Conte. Quantas diagonais foram traçadas aí nesse heptágono? Quantos triângulos será que nós temos? Observe as figuras passadas e você vai notar alguma coisa, alguma diferença, né? Alguma coisa que tem em comum entre as figuras. Os ângulos internos de um triângulo somados medem 180 graus. Todos, qualquer triângulo, o ângulo interno dele somado mede 180 graus. Sabendo quanto mede um triângulo, é possível descobrir a soma dos ângulos internos dos polígonos, certo? Porque se você sabe quanto mede um triângulo, dá para encontrar então quanto mede os ângulos internos de qualquer polígono? O que você acha? Os ângulos internos de um polígono. Então, eu quero que vocês observem bem essa relação aqui. Como nós já vimos nas figuras passadas, eu fiz a relação aqui para vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor. Observa, um triângulo, ele mede 180 graus e ele tem 3 lados. O quadrado, ele tem 4 lados. E você consegue, através das diagonais, descobrir 2 triângulos. 2 vezes 180 são 360 graus. Um pentágono, ele tem 5 lados. E esse pentágono você descobre 3 triângulos. 3 vezes 180 são 540 graus.
O que acontece com a quantidade de lados e a quantidade de triângulos, hein? Será que você consegue ver alguma relação entre elas? Como você pode descobrir qualquer quantidade de polígonos compreendendo isso? O que você acha? Será que você consegue descobrir? Se for um polígono de 10 lados, quantos triângulos será que ele vai ter, hein? Como descobrir o valor do total desses graus, dessa soma, né, dos graus internos desse polígono? E se for um polígono de 20 graus, quantos triângulos será que ele vai ter? Qual será o valor, então, da soma dos ângulos internos desse polígono? É importante, então, vocês observarem o quê? Que, dependendo da quantidade de lados de um polígono, vai ser a quantidade de triângulos, só que 2 a menos. Então, veja só, se você tem um quadrado, o quadrado tem 4 lados. Você vai ter apenas 2 triângulos dentro de cada quadrado. Veja que são 2 a menos. O pentágono ele tem 5 lados. E você consegue descobrir 3 triângulos, ou seja, 2 a menos. Então, dependendo da quantia de lados, você vai tirar 2 e aí você vai descobrir a quantidade de triângulos. E é só multiplicar por 180. Então, a gente consegue descobrir qualquer soma de ângulos internos de um polígono, ok? Então, se você entendeu, se você gostou da nossa aula de hoje, deixa um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima aula.